Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, meus queridos, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Breder, membro da Lagoinha Brasília, capital e presidente do Sepulcro Vazio, nosso ministério motociclístico. Sejam todos muito bem-vindos à live da Palavra de Deus, um tempo de reflexão em um tema da Palavra de Deus, também um tempo de adoração, de oração. Só meia hora, começando agora às 18, vamos até às 18h30, todos os dias de segunda a sexta. De segunda a sexta, 18 às 18h30. E você que está entrando pela primeira vez, você pode assistir os outros dias também. Fica tudo salvo aqui no meu perfil aqui do Facebook e também lá no canal do YouTube do Sepulcro Vazio. É só você procurar Sepulcro Vazio MM. Tá bom, queridos? Graças a paz, já está entrando aí a galera aí, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Zeca, meu irmão querido, meu amigo lá da Coab de Realengo, bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Nós estamos felizes e o tema de reflexão hoje é Tua Palavra. Tua Palavra. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023, já ia falar abril, gente, 11 de maio de 2023, quinta-feira, estamos caminhando aí para encerrar mais uma semana abençoada na presença de Deus, mas Deus ainda tem muitas coisas boas para fazer na sua vida, eu creio nisso, amém? Glória a Deus. E quantos irmãos vão entrando aí, nós vamos com uma primeira canção da Aline Barros, chamada Tua Palavra, e depois vamos encerrar com uma outra canção da Aline Barros, chamada Tua Palavra. Duas canções com o mesmo tema. Uma é bem antiga, a que nós vamos cantar no final, mas é muito conhecida, e essa de agora é mais recente. E aí, enquanto adoramos ao Senhor, os irmãos vão se achegando aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vera, bem-vinda, minha irmã. Beijo no seu coração. Mauro, bem-vindo. Meu irmão também, vice-presidente do Sepulcro Vazio. Um beijo para você, para Denise. Zé Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. David, bem-vindo também. Os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Grande careca, serpente de metal, seja bem-vindo, meu irmão. Tu és santo. Tu és santo. Obrigado, Mauro. Já falei com eles hoje, inclusive. 10 anos da mensagem de casamento. Vamos orar por eles. André do Sepulcro Vazio e sua esposa Alessandra, 10 anos hoje. Glória a Deus. Prefiro estar contigo, pois só tu tens palavras
que me trazem vida eterna. Nem só de pão eu viverei, mas da tua palavra, Deus. Lâmpada para os meus pés, tua palavra. Luz para o meu caminho, é a tua. Tô sabendo também, Mauro, já orando, entrou em cirurgia 1h da tarde. Estamos em oração, vamos orar aqui também, bem lembrado. Mensageiros Yeshua, Jefferson, Miguel, Kátia, seja bem-vindo. Tu és santo. Tu és santo. Prima Isanilda, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Prazê-la, recebê-la. Uou, uou. Glória a Deus. Eduardo Brito, amigo de infância abençoado. Seja bem-vindo, Eduardo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Estamos felizes, né? Patrícia, seja bem-vinda. Discípulos do Brucutu, lá de Três Corações de Minas Gerais. Glória a Deus. Essa aí é uma música de pegada, né? Tua Palavra, Aline Barros. E nós vamos fazer essa reflexão em cima desse tema, Tua Palavra. Tua Palavra. Vamos orar pela mãe do pastor Marcílio, que está em oração, já uma senhora de idade, levou um tombo, teve uma fratura na cabeça do fêmur, está passando por cirurgia agora. O Senhor está no controle e vai abençoá-la em nome de Jesus. Hoje é aniversário de casamento do nosso membro do Sepulcro Vazio, André, sua esposa Alessandra. Glória a Deus. Amados, esse tema, Tua Palavra, né? A gente pode fazer aí congresso de um ano inteiro só para falar da palavra do Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa reflexão de hoje, né? Por exemplo, aqui a Aline Barros canta, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Salmo 119, no versículo 105, tem esse versículo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, para me conduzir, para me iluminar, para me abrir os olhos, para me fazer enxergar o caminho que eu devo caminhar, o caminho em que eu devo prosseguir. Bom trabalho, Jefferson. Vai com Deus. Deus abençoe. É muito importante nós sabermos, né, cada passo que precisamos dar, se estamos dando passos certos, se estamos caminhando na direção certa, se estamos chegando no lugar certo, né? E a palavra de Deus é que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, que ilumina os nossos caminhos. Portanto, querido, nós podemos afirmar de forma absoluta que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é absolutamente suficiente para conduzir a nossa vida em triunfo. Amém? Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão, abençoado, nosso mecânico piloto, né? Glória a Deus, mecânico oficialmente na Marinha e piloto aí, né? Nas horas vagas, glória a Deus, Deus te abençoe. E ela é suficientemente absoluta para nos conduzir em triunfo, amém, querido? E é interessante como que Deus usou aproximadamente 40 autores para escrever a palavra de Deus durante muitos anos, em épocas diferentes, e toda a palavra de Deus se encaixa,
se complementa e ela é inspirada por Deus, é palavra de Deus mesmo, palavra revelada de Deus a esses autores. Interessante, queridos, que você já parou para reparar, para pensar? Eu já me perguntei, durante muitas vezes eu já me perguntei, Senhor, por que tem livros na Bíblia que não sabemos quem que escreveu? Por exemplo, um livro toda a palavra de Deus é importante, né, querido? Mas no Novo Testamento, inclusive, nós temos o livro de Hebreus. O livro aos Hebreus não se tem a autoria comprovada de quem foi que escreveu. Existem alguns estudos, né, que apontam uns apontam para Paulo, outros apontam para Apolo, outros apontam para outros irmãos, mas a grande maioria entende que foi o apóstolo Paulo, mas o autor de Hebreus não é revelado. Eu ficava perguntando como é que é a palavra de Deus, isso há anos atrás, como é que a palavra, quando a gente ia para a escola bíblica dominical, ficava assim pensando, cara, como é que a palavra de Deus tem um livro que a gente não sabe qual foi o homem inspirado por Deus que escreveu? E sabe, ao longo dos anos, dos tempos, sabe qual foi a resposta que eu fui entendendo no meu coração? Querido, a palavra é de Deus, a palavra é do Senhor, e o mérito, a glória, a honra não é daquele homem que foi escolhido para escrevê-la, porque a palavra não é dele, é de Deus. Então o importante é ter a palavra de Deus revelada. Glória a Deus por isso. E eu entendi. Então, cara, fantástica, fascinante, né? Palavra de Deus. E aí a gente começa, na reflexão de hoje, a gente começa a perguntar algumas coisas. Se sabemos que a palavra é de Deus, ela está aqui, publicada, nós vivemos num país livre, queridos, livre, onde nós temos acesso a qualquer hora, a qualquer momento, você pode ler a palavra de Deus sem interrupção nenhuma. Tá aí o Gilvandro chegando aí, outro amigo de infância. Ó, Gilvandro e Eduardo agora se encontrando aqui na live, né? Olha aí, ó. Nosso irmão de Eduardo, você perguntou lá se o Gilvandro era do Bloco 7, é ele mesmo. Somos todos aqui Bloco 7, ó. Eu, Vera, Mauro, Eduardo, Gilvandro. Inclusive a Vera mora no Bloco 7 até hoje, viu? Glória a Deus, onde nós fomos criados. Aleluia. E né, se nós sabemos que nós vivemos num país livre, nós temos acesso à palavra de Deus, por que nós não seguimos a palavra de Deus em muitas situações da nossa vida? Por que nós não colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida? Existem irmãos em determinados países, querido, que não têm acesso à palavra de Deus. Existem, inclusive, países onde a palavra de Deus é proibida. Marrocos, enfim, alguns países árabes, é proibido, querido. Alguns países comunistas, na China, cara, é proibido. Então, cara, Sim, Eduardo, tô ligado que você era do Bloco 5, sim. E a gente, sabe, e esses irmãos ficam afoitos nesses países para ter acesso à palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus aqui ao nosso alcance, a hora que a gente quiser. E não só isso, querido. Temos liberdade dentro da nossa casa de abrirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Mas se nós quisermos, nós podemos nos reunir, quantos forem, e ir para a praça, e abrir a Bíblia, e ler alto, e falar, e nós temos essa liberdade. Então, querido, precisamos, né, praticar a palavra de Deus, amém? Precisamos entender que a palavra de Deus é suficiente para nós. E outra reflexão, muitas vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus, mas damos ouvidos a filósofos, pensadores, que na verdade, filosofam e constroem seus pensamentos baseados em princípios da palavra de Deus. A gente troca a palavra de Deus por uma palavra mais dourada, mais
elaborada, querido, não existe palavra mais elaborada do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, escrita em épocas diferentes há tantos anos, ela é viva. Parece que ela foi escrita hoje para nós, não é verdade? Eu sou um cara que eu como de tudo. Aprendi a comer de tudo. Aprendi a comer de tudo com meu pai e com a minha mãe. Como de tudo. E interessante que meu pai falava assim, às vezes ele botava uma coisa na mesa, né, minha mãe servia alguma coisa, aí a gente ia comer, às vezes a gente torcia assim a cara assim, aí meu pai falava assim, se você, por exemplo, um exemplo hipotético, espinafre, eu gosto muito de espinafre, tá aqui, só estou dando um exemplo hipotético. Aí eu olhava assim para o espinafre, aí ele falava assim, olha, se você não comer espinafre aqui, você vai ficar doente, e você vai tomar remédio, vai ter que gastar dinheiro para comprar remédio na farmácia que é feita de espinafre, o remédio é feito do espinafre. Meu pai falava isso. Meu pai falava isso com todo tipo de alimento. Então, eu estou lembrando disso por quê? Porque é interessante. A gente não quer, às vezes, pegar a palavra de Deus que a gente já conhece e botar em prática para determinada situação da nossa vida, mas a gente acaba depois dando atenção a uma outra palavra, a uma outra revelação, a uma outra coisa, que, na verdade, os princípios é o da palavra de Deus que a gente não quis colocar em prática, né? A gente precisa verdadeiramente assumir que a palavra de Deus ela é completa na nossa vida. E eu quero, inclusive, Deus zela tanto pela sua palavra, querido. Pensa nisso, uma palavra revelada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. É a manifestação do poder de Deus através da revelação para nós. E Deus, Senhor, fez isso, né? E deixou claro para nós, inclusive nos deu a graça de conhecer os tempos futuros, aquilo que ainda vai acontecer no final dos tempos, aquilo que ainda virá depois de nós. Hoje nós vivemos, né, neste século, em 2023, nós temos acesso a tudo que já aconteceu para trás, historicamente, nós temos acesso ao que está acontecendo hoje, estamos vivenciando, né, e nós temos acesso ao que vai acontecer. Por quê? Porque está revelado na palavra de Deus. Deus tem tanto zelo pela sua palavra, querido, que ele diz assim, eu vou ler 2 versículos, um lá em Deuteronômio e outro lá em Apocalipse. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz assim, Deuteronômio 4, 2 diz assim, eu vou ler a partir do primeiro para você entender o contexto, diz assim, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Agora preste atenção, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha o que Deus está falando. Não acrescentem nada e não diminuam nada. Não retirem nada. Grande Japa, seja bem-vindo. São João da Barra, Rio de Janeiro. Não acrescentareis nada à palavra e não diminuireis dela nada. Eu confesso, querido, que eu tenho assim um certo pé atrás, um certo cuidado com esse tanto de versões atualizadas que aparecem, nova versão isso, versão não sei o que, do dia, não sei o que. Cara, às vezes a gente lê os versículos e, sabe, infelizmente em algumas dessas versões ultramodernas, perde-se, para poder facilitar a linguagem, né, perde-se um pouco do ensino original, do significado original da palavra que foi colocada. Você sabe que todo o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Todo o Velho Testamento originalmente foi escrito em hebraico. Existem algumas expressões persas, algumas pequenas expressões de outras linguagens, mas basicamente ela foi toda escrita em hebraico. Já o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego.
todo escrito em grego. Por que, querido, que ele foi todo escrito em grego? Porque na época, né, de Jesus, né, porque o Novo Testamento foi escrito a partir de Jesus, né? Na época de Jesus, o grego era como se fosse o inglês hoje, uma linguagem universal, entende? Então, assim, cada povo, cada região da terra falava uma língua, mas todos procuravam saber falar o grego. Por quê? Porque por meio do grego você se comunicava em vários países, por causa do império, do grande império grego, né? Que logo depois em seguida veio o Império Romano, né? Mas a língua, né? A língua considerada universal era o grego, não era o latim dos romanos, era o grego, né? E então, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Para quê? Para facilitar o conhecimento, a divulgação, para que todos os povos pudessem ter, né, acesso a ele, né? E aí sim, depois veio a chamada Septuaginta, né, que é a tradução do grego para o latim, né? Então, existem expressões nos originais que eles têm um significado. Por exemplo, eu acompanho alguns canais da cultura Israel, de algumas irmãs que, né, trazem muitas curiosidades, ensinamentos sobre o povo judeu, sobre Israel, enfim. E existem algumas expressões que eles dizem, eles têm até dificuldade de traduzir, falam assim, olha, não existe uma palavra em português para expressar exatamente o significado. Aí tenta explicar o significado. Assim acontece com o inglês, né? Quem fala inglês tem algumas expressões em inglês que você não tem palavra em português para, na hora que você vai traduzir, você fica procurando, porque não tem. Por quê? Porque aquele significado está naquela palavra em inglês, o significado daquela situação. Então o Senhor disse, olha, nada acrescentareis à palavra que eu vos tenho mandado, e nem diminuireis nada dela. Nada dela. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, glória a Deus, versículos 18, diz assim, a partir do 18 e 19 diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Veja como é sério a palavra de Deus, como Deus é o primeiro a honrar e a respeitar a sua própria palavra. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Cícero Vieira, bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Entende? Você viu lá em Deuteronômio 4, ele ensina essa questão de não acrescentar e não tirar nada. E aqui, Deus está falando a mesma coisa no último capítulo de Apocalipse. E aí eu trago uma outra reflexão para nós em cima disso. Sabe quando a gente tira ou a gente acrescenta? Por exemplo, você já ouviu falar num versículo famoso que diz assim, faz a tua parte e eu te ajudarei? Esse versículo não existe na Bíblia, né? As pessoas, cara, isso é muito legal. Quer dizer, legal não, isso é muito curioso. Às vezes eu vou pregar em alguns clubes, ou em algumas igrejas, alguns lugares, mas já que sou sepulcro vazio, deixa eu falar de clube. Vou pregar às vezes, né? Às vezes eu vou em alguma sede de algum motoclube, em alguma reunião, alguma coisa, algum evento, alguma coisa, e aí conversando com os caras, a gente fala da palavra de Deus, cita a palavra de Deus e evangeliza, né? Ali na conversa, no bate-papo. E aí o cara fala assim, não, é muito importante, né? A Bíblia diz, né? Faz a tua parte e eu te ajudarei. Cara, onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. Então são pessoas que ficam acrescentando. Claro que a gente entende o que a pessoa quer dizer com isso, né? O que a pessoa está querendo dizer com isso. E o princípio disso é correto. Se você fizer a sua parte, Deus vai te ajudar.
mas esse versículo textualmente, como palavra de Deus, não existe, né? Foi inventado. E muitas vezes nós, servos de Deus, acrescentamos, inventamos palavras onde elas, né, colocando significados onde elas não querem dizer aquilo, né? Aqui há poucas lives atrás eu citei um versículo, né, que é deturpado, numa reflexão de outro assunto, eu citei, né, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas ensinam, você pode ter tudo, você pode conseguir tua casa própria, teu carro novo, teu não sei o quê, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então isso também é perigoso, porque isso é acrescentar a um texto um significado que ele não tem. E aí tem aquela antiga expressão correta que diz o seguinte, texto fora do pretexto, não, texto fora do contexto é pretexto para alguma coisa. Então, cuidado com isso, né? E agora, na prática do dia a dia nossa, existem situações em que a gente, entre aspas, a gente diminui a palavra de Deus, a gente tira, né? Por quê? Porque existem textos na palavra de Deus que quando eles nos confrontam, a gente foge deles. A gente foge deles, né? A gente foge deles. Então, por exemplo, um desvio de conduta, de caráter que alguém tem, quando ele olha a palavra de Deus, alguma situação que confronta aquela situação específica, ele não fala nada, ele nem lê aquele texto, ele não prega sobre aquele texto, ele não menciona, ele foge daquilo. Por quê? Ele está ignorando a palavra de Deus naquilo ali. Isso é diminuir a palavra de Deus, querido. Isso sabe, é você conhecer, olhou e falou, opa, peraí, não, isso aqui está puxando minha orelha, então peraí, deixa eu ir para outra. Né? E a palavra de Deus não deve ser usada assim. A palavra de Deus, querido, deve ser conhecida, lida, entendida. Peço ao Espírito Santo para te entender. Aqui nessas lives a gente tem a oportunidade de fazer várias reflexões sobre vários textos da palavra de Deus, né? Deus tem nos dado essa graça. Mas você deve ler, conhecer, pedir ao Espírito Santo esse direcionamento. Por quê? Porque quando você precisar dele, desse entendimento, o Senhor vai trazer a tua memória. Ok? E, querido, cuidado com, entre aspas, com roleta russa da palavra de Deus. Não, eu vou, ó, aqui, ó, vem cá, meu irmão, Deus vai me dar uma palavra para você, ó, aqui, ó, aqui é uma palavra para você. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Diz depois, a espada está desembainhada. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Tem até uma historinha interessante que diz que um ex-drogado, um ex-viciado se converteu. O cara cheirava muita cocaína, muito pó e se converteu. E ele veio para e aí falaram para ele isso. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. É só você abrir a Bíblia que ele vai falar contigo. Aí o cara pegou assim e falou, Deus vai falar comigo. Aí pegou e abriu no início da Bíblia. E aí ele leu lá. Porque do pó vieste e ao pó voltarás. Aí ele fechou, não. Deus está amarrado em nome de... Quer dizer, o cara leu a Bíblia e diz, está amarrado, né? Está amarrado. Não, eu vim da vida do pó, cheirei muito pó, mas não vou voltar para o pó, não. Quer dizer, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Mas você vê o contexto do cara, porque do pó vieste ao pó voltarás. Ele, não, eu vou ver mais aqui no meio da Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia, aí estava escrito assim, então vai tu e faze o mesmo. Aí ele, não. Aí ele, não, vou pro final. Aí ele abriu no final e estava escrito assim, e o que tens de fazer, faze-o depressa. Quando Jesus falou para Judas, né, o que tens de fazer, faz depressa. Aí ele fechou e falou, não quero mais saber desse negócio de Bíblia, não, que, né, nossa, parece que Deus está mandando eu voltar para o pó, voltar para a cocaína. É uma ilustração, querido, mas para mostrar o quê? A gente tem que ter cuidado.
Cuidado. A gente precisa conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente bota em prática, aí, querido, aí é sucesso, vitória, triunfo. Amém? Guarde isso no seu coração. Eu vou colocar uma canção aqui para nós orarmos. E no final, grande Salmon, Deus te abençoe, meu irmão. Salmo Silmara, lá do Paraná, glória a Deus, lá de Matozinhos, glória a Deus. Antes de terminar, eu vou colocar uma outra canção pequenininha aqui para você ensinar para os seus filhos, tá bom? Vamos primeiro colocar mais uma adoração em cima desse tema da palavra. Eu coloquei no início uma música da Aline Barros chamada Tua Palavra, uma pegada bacana de rock legal, né? Agora eu vou colocar uma outra canção da Aline Barros chamada Tua Palavra. Mas essa canção aqui é mais antiga. Ó, os crentes antigos aí, ó, os crentes velhos aí, vão lembrar. Mas os novos também devem lembrar, porque é uma canção que atravessa gerações, né? Uma canção muito conhecida. E nós vamos adorar ao Senhor e em seguida vamos orar. E depois eu vou dar essa cançãozinha aí de presente para você ensinar teu filho, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amados. E vamos orar pela mãe do Marcílio, orar pelo André e pela Alessandra e orar pela tua vida também. Amém? Bem-vinda, Gleice. Deus te abençoe tua família. Quem sabe canta aí, ó. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. O teu amor é como a doce água e vem a mim. Glória a Deus, em meio a um deserto. Sobre a terra seca e dela vai surgir verdes pastos, como um orvalho que desce sobre a terra seca e faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que eu tenha onde circular. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que eu não saiba que tu és Senhor.
Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Grande Ripalma, Wesleyanos na estrada. Bem-vindo, meu irmão. Tu és Senhor, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor é suficiente para nós, meu irmão. Não abra mão da palavra de Deus. Viva todo dia a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Prossiga na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. Ei, ei, ei. Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso de verdade? Aleluia. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Depois eu vou colocar a canção que eu falei para você, ensinar teus filhos sobre a palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por essa reflexão. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é mais afiada que a espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito. Ah, Deus, tua palavra é poderosa, tua palavra não volta vazia. Tua palavra produz todos os efeitos para o qual ela foi lançada. Muito obrigado pela tua palavra. Deus, leva-nos a esse entendimento de não negociarmos a tua palavra, princípios da tua palavra, para que nós possamos ter vida plena, uma vida frutífera e abundante e vitoriosa. Nós precisamos viver a tua palavra dia após dia. Leva os teus filhos nessa noite a esse entendimento em nome de Jesus. Nós nos alegramos com cada um. Nós nos alegramos com o André e a Alessandra, que completam 10 anos de casamento. Que tu possas abençoá-los, Deus. Derrama a tua unção, tua graça, renova os teus servos, os teus filhos, que manifestam o teu reino nessa terra. Nós os abençoamos. Abençoe a cada um, a necessidade de cada um. Toma nas tuas mãos, Jesus. Continua abençoando ali a cirurgia da mãe do pastor Marcílio. Ó Deus, continua colocando a tua mão poderosa, continua conduzindo aquela senhora. Ó Deus, e que seja um sucesso essa cirurgia em nome de Jesus. E não somente a cirurgia, mas também a sua recuperação, para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoe os nossos irmãos aqui que precisam do teu socorro. Abençoe aqui a Gleice, o Júnior, o Benjamin, ó Deus, Gabriel. Abençoe essa família. Obrigado por tudo que tu tens feito neles. Continua abençoando a cada um de nós. Manifesta teu poder, a tua unção sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Você crê, você toma posse? Eu vou botar para você aqui uma palavra, uma cançãozinha, ela tem menos de 2 minutos, que é uma canção que a gente aprendeu quando a gente era criança. Criança. Olha, querido, não faz tanto tempo assim, hein? A gente aprendeu quando a gente era criança, sobre os livros da Bíblia. Quantos livros a Bíblia tem, queridos? Quantos livros a Bíblia tem? 66. Quantos livros estão no Velho Testamento? 39. E quantos estão no Novo Testamento? 27. Você sabe quais são os 66 livros da Bíblia? Você sabe a ordem deles? Essa canção aqui, ela ensina isso. A ordem dos livros da Bíblia, para você poder localizar com mais facilidade. E isso é uma canção muito legal para você ensinar para os seus filhos. Viu, Gleice? Você aí ensinar para o Benjamin, ensinar para o Gabriel. Viu, Vera? Ensinar para a Laura.
Mauro aí, ó, ensinar para o Heitor, né? O Theo acho que já sabe. Mas, enfim, queridos, vocês aí podem, né, ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para que eles saibam quais são os livros da Bíblia. É interessante isso, queridos, muito interessante isso. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu fui pregar, eu cheguei assim, eu não lembro qual foi o nome que eu usei, mas eu cheguei assim no púlpito, igreja, culto, cheguei no púlpito e falei assim, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joabe. Um exemplo, no livro do profeta Joabe. Aí eu fiquei olhando, aí teve, metade da igreja ficou olhando para mim assim, né? E a outra metade, querido, ficou procurando na Bíblia. Um livro que não existe. Então, querido, a gente precisa saber quais são os livros da Bíblia, né? E essa canção, ela foi gravada por muitas pessoas depois, né? Eu aprendi quando eu era criança, hein, querido? E ela foi regravada também pelo Diante do Trono. E ela ensina quais são os 66 livros da Bíblia, né? E é uma melodia bem gostosinha para você poder ensinar aí para o seu filho, tá bom? Gleice, bota aí perto de você aí, ó, o Gabriel aí, o Benjamin, né? E para você poder ensinar ao teu filho, tá bom? Deixa eu olhar aqui, pronto. Glória a Deus, vamos lá? É assim, ó. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Velho Testamento aqui estão. Amém, amados? Simples desse jeito, né? Muito importante. Interessante que a gente memoriza isso, nunca mais esquece. E muitas vezes é útil para nós, tá bom? Ensine aos teus filhos, é só você procurar aí, ó, livros da Bíblia, Diante do Trono, enfim. E que você possa ensinar aos teus filhos a ter amor pela palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Sua infância, Vera, eu lembro disso, você também aprendeu essa musiquinha na infância. Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe, tá bom, meus amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde, ó, bênção aarônica, né? Na palavra de Deus. E se o Senhor permitir, se Ele permitir, amanhã estaremos aqui na sexta-feira para fechar a semana às 18 horas. Amém? Deus te abençoe e em nome de Jesus, fique na paz. Glória a Deus.